A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Programa Na Sua Opinião. E nessa noite nós temos mais um tema polêmico. Daqui a pouquinho você já vai poder participar através do nosso Instagram. Nós vamos falar sobre dinheiro público, dinheiro particular, dinheiro lícito, dinheiro ilícito, né? Mais popularmente conhecido como dinheiro sujo, nas eleições. É lógico que toda eleição você já está acostumado, tem aquele horário político, tem verba para o partido, tem verba para o candidato, tem verba que a empresa desconta, as doações que podiam ser feitas em pessoas jurídicas, agora não podem mais. Mas todo ano a gente cai nesse problema. O dinheiro, o financiamento dessas eleições. E por que a gente está falando isso agora? Porque daqui a um ano, meu amigo, minha amiga, nós já vamos votar novamente para presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Daqui a um ano começam as eleições novamente aqui no Brasil. E volta aquele antigo problema. Partido reclamando, políticos reclamando, emissoras de televisão reclamando, Ministério Público atuando, fiscalização dos tribunais superiores eleitorais também atuando, justamente para se apurar como é feita, como é usado o dinheiro público e o dinheiro particular nas eleições. É lógico que a gente sempre procura passar todas as informações possíveis para que você tenha uma opinião, para que você possa opinar sobre o assunto. E na tela vai aparecer o nosso Instagram, que a partir de agora você já pode participar. E a pergunta até que a produção me surpreendeu um pouco, mas eu acho que acabou sendo mais objetiva, né? Você acredita que existe muito dinheiro sujo nos partidos e nas eleições? Porque a pergunta originária seria, existe ou não dinheiro, mas isso sujo? Mas isso parece que já é um consenso, mas você pode opinar através do nosso Instagram. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos convidados aqui e já vamos passar diretamente para o tema do programa, mas eu só gostaria de fazer um alerta a vocês. Aqui a gente sempre procura se pautar pela isonomia, pela imparcialidade do tema. Então, um dos temas que nós vamos abordar hoje, daqui a pouco você vai ver a matéria, logicamente falando sobre o dinheiro nas eleições, fala sobre uma denúncia, veja bem, é denúncia, não existe nada ainda comprovado, não foi apresentada nenhuma prova, não existe nenhuma condenação, mas existe essa denúncia feita através de uma repórter espanhola, que foi divulgada também através de alguns sites e algumas matérias, sobre a eventual participação de dinheiro do narcotráfico, dinheiro sujo, dinheiro de drogas, em eleições na América Latina, principalmente, segundo ela, vamos colocar bem claro, segundo essa repórter, envolvendo os partidos de esquerda. E aqui no Brasil ela menciona o ex-presidente Lula e o PT. Veja bem, é uma denúncia, essa denúncia já foi divulgada pela internet, aqui algumas TVs aqui do Brasil também já divulgaram essa matéria, mas nós vamos deixar muito claro para você, é uma denúncia, não existe nada provado, não existe nenhuma condenação, ela simplesmente apontou o fato. Agora, é lógico que as pessoas envolvidas vão ter todo o direito de se defender, inclusive, se quiserem ocupar o nosso espaço aqui também, está à disposição, nós temos representantes aqui também do partido que vão falar, mas trata-se apenas de uma denúncia. Nós não podemos, pura e simplesmente, porque vem uma repórter e falou, aquilo é líquido e certo. É uma denúncia que vai ser apurada, agora, participação do judiciário, etc., e vai se saber se o que ela falou é verdade ou não.
Mas para nós o importante é a sua opinião. Você já pode votar através do Instagram. Na sua opinião, existe muito dinheiro sujo envolvido nas eleições, nos partidos, em políticos, envolvendo terceiros, dinheiro de fora, dinheiro aqui de grandes empresas? Na sua opinião, as eleições aqui no Brasil, as eleições brasileiras, elas têm apoio de dinheiro ilícito, dinheiro sujo? Sim ou não? Eu queria, se já estiver no ponto, vamos rodar a matéria tema e eu volto apresentando os nossos convidados. Pode rodar, por favor. Faltando aproximadamente um ano para as eleições, algumas dúvidas e polêmicas têm sido geradas a respeito do dinheiro que é destinado aos partidos políticos. Embora existam duas fontes de recursos públicos com o mesmo destino, o fundo partidário e o fundo eleitoral, cada uma tem finalidades específicas. O fundo partidário foi criado em 1995 para bancar despesas cotidianas dos partidos, como contas de luz, água e salários, e é formado por uma mistura de dinheiro público e privado que vem de arrecadação de multas, penalidades pagas por partidos políticos, doações de pessoas físicas e um montante definido todo ano através da lei orçamentária. Já o Fundo Eleitoral foi instituído em 2017, após o Supremo Tribunal Federal proibir doações de empresas aos partidos. A verba, que vem dos cofres públicos, é distribuída apenas em anos eleitorais e deve ser aplicada exclusivamente nas campanhas. O presidente Jair Bolsonaro vetou no último mês uma proposta de emenda à Constituição que possibilitaria a ampliação do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5,7 bilhões de reais. Então, é uma cifra enorme que, no meu entender, está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Aí você já teve um histórico, né? Um briefing do que se trata, como se trata a eleição, o sistema político aqui brasileiro. E só lembrando, né? Desde que eu me conheço por gente, na época até de faculdade, quando eu fazia faculdade de Direito ainda, se falava de duas reformas que eram extremamente necessárias para o Brasil. E realmente eram. E estavam para sair a qualquer momento, que era a reforma política e a reforma tributária. Isso faz 30 anos, mais de 30 anos, e até agora não saiu nenhuma das duas. Saiu uns puxadinhos, um remendo, né? Mas reforma não para valer, política e tributária, a gente não fez aqui no Brasil. E precisa ser feito e rápido. Queria passar aos nossos convidados. Priscila, boa noite. Prazer em tê-la aqui novamente. Boa noite, doutor. Satisfação toda minha estar aqui com os nossos convidados, com o senhor e com todos que estão nos acompanhando. Já temos alguma coisa do Instagram? Já temos, o pessoal aqui já está fazendo os comentários. Olha, a Consuelo, ela diz o seguinte: boa noite. Com tantas fraudes e tantos roubos, subornos, tráfico de drogas e também com desvios de dinheiro como lavar esse dinheiro? É uma saída ajudar nas campanhas eleitorais e assim poder lavar o dinheiro sujo. Ou seja, ela fala que o dinheiro é lavado nas campanhas eleitorais, segundo a opinião dela. Consuelo. Então, aí já temos uma opinião, um telespectador que acha que sim, que existe o dinheiro sujo envolvido nas eleições. Você já pode ir participando através do Instagram e dando a sua opinião. Boa noite, meu amigo, meu presidente, o presidente da Associação Paulista de Imprensa, advogado, jornalista, um colega nosso, Sérgio Redó. Obrigado por ter aceito o convite, Sérgio. Uma satisfação estar aqui com você, meu querido Denis Munhoz. Aliás, me permita, né, cumprimentar, belíssimo estúdio, bem digno, né, da sua postura, em razão da sua vida toda dedicada ao mundo da comunicação e ao lado de tantos, não é, convidados importantes e com um tema tão emergente como esse que nós temos aqui que exaurir o máximo possível. E vamos fazer, vamos debater bastante. Boa noite, eu queria apresentar também nosso outro convidado, o Carlos Aquino. Ele é secretário de Formação Política do Partido dos Trabalhadores. Carlos, obrigado por ter aceito o convite, um prazer recebê-lo aqui.
Eu que agradeço, Denis. Quero desejar um bom programa para todos aqui, os nossos colegas aqui presentes, né? Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para representar e falar um pouco do tema político aí. É um prazer recebê-lo. E também temos hoje Alex Canuto, que ele é coordenador da Marcha da Família em São Paulo. Alex, obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber você aqui. Prazer, Denis, mais uma vez aqui. Agradeço pela oportunidade. É muito importante essa iniciativa de promover esse debate aí com pessoas de pensamento até talvez divergente aqui. Saudar meus colegas aqui do programa, o telespectador e vamos em frente, que isso é importante para o Brasil, esse tema. É isso aí. Eu queria que a produção só confirmasse para mim. Está no ponto a matéria, volto a dizer, das alegações, das acusações, são só acusações, não existe prova nenhuma, da jornalista espanhola que falou sobre o envolvimento de dinheiro do narcotráfico, já está no ponto? Se tiver, vamos rodar e a gente já volta com a opinião dos nossos convidados. Pode rodar, por favor. Hugo Carvajal disfruta de todo tipo de lujos en hoteles de lujo y parte a Brasil en un jet privado, según mis informaciones, y entra en Brasil para realizarse unas operaciones de cirugía estética, siendo apoyado por políticos y personalidades lulistas del PT. Yo creo que cayendo el Foro de Sao Paulo, cae el régimen criminal en España, en Europa y, por supuesto, en Iberoamérica. O ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, também conhecido como El Pollo Carvajal, afirmou que a Venezuela financiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e outros políticos brasileiros de esquerda. Carvajal foi preso no mês passado em Madrid. Ele era considerado o fugitivo mais procurado dos Estados Unidos por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e colaboração com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A declaração à Justiça espanhola foi feita através de uma carta. Nela, dizia que os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro enviaram dinheiro a partidos e políticos de esquerda de países europeus e da América Latina, incluindo o Brasil, a Argentina e Bolívia. Ele não detalhou a forma como se deu o pagamento, mas contou que o financiamento ilegal teria durado pelo menos 15 anos. Ok, você viu aí uma denúncia, né? Não tem nada provado, é uma denúncia, mas que teve uma repercussão até por envolver líderes políticos aqui da América Latina, o ex-presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, partidos de esquerda. Nós vamos falar e comentar um pouco sobre as eleições, a utilização do dinheiro e sobre essa denúncia que foi feita pela jornalista espanhola. Redó, você com a larga experiência em eleições, acompanhando como jurista também, como jornalista, como político, no mundo político, essas denúncias e essa utilização de verbas em eleições, como a coisa acontece aqui no Brasil? Na prática, como ela acontece? Então, é importante, né? Eu estou vendo o seu cuidado, né? Como um advogado também que é jornalista e com a responsabilidade que você tem à frente de uma rede de televisão como a Mundial, né? Nesse seu programa, em dar todo um perfil, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que existiu tudo isso. Quer dizer, na verdade, veja só, o sistema de inteligência dos Estados Unidos é um dos mais completos do mundo, não é? Comparável com o de Israel, comparável com o da Inglaterra. Quer dizer, na verdade, para o Carvajal, não é, o El Pollo, e outra, comandante do serviço, não é, de inteligência, comandante da segurança da Venezuela, que está mergulhada até o pescoço. Hoje, por que a Venezuela tem todo esse perfil e ainda, né, domina um processo de puro escravagismo da sua sociedade? Veja, se você passar um pequeno, né, fazer um retrocesso para a década de 90, para entenderem, a Venezuela, ela tem hoje, tranquilamente, a segunda maior jazida de petróleo do mundo, não é? E que, por incrível que pareça, está também na região brasileira, porque há uma fronteiriça entre a Venezuela e o Brasil. E nós nunca exploramos esse petróleo.
Porque, na verdade, nas administrações petistas, essas áreas todas foram doadas para demarcação de terras indígenas e o governo brasileiro foi proibido de entrar nessas áreas. E quem entra nessas áreas? Os venezuelanos. Não é? Os estrangeiros, europeus, eles todos estão nessas áreas de Roraima, não é? Que é exatamente onde está havendo o ingresso, inclusive, de toda a sociedade que está descontente, passando fome, não é? Comendo lixo, comendo rato na Venezuela. E outra, o mais importante, a Venezuela na década de 90 foi a nação mais desenvolvida, mais do que a Argentina. O povo venezuelano, eles tinham inclusive... Era a maior renda per capita da América Latina. A maior renda per capita da América Latina e o povo venezuelano, inclusive, com hábitos extremamente sofisticados. Quer dizer, eles passavam as férias na Europa, passavam as férias... Mas, Eduardo, vamos só nos ater ao tema aqui, senão vamos falar das eleições. Então, a utilização da verba. Então, eu acho o seguinte, não há dúvida nenhuma, para ele ter denunciado isso, ele já está pensando no DEA, tá certo? Que é um dos mais importantes institutos criminal na área do narcotráfico, não é? Dos Estados Unidos, e ele quer com isso negociar. Ele quer negociar para diminuir a pena dele, não é? Porque ele já foi pego, vai ser extraditado, foi pego na Espanha, vai ser extraditado para os Estados Unidos. E o objetivo dele é esse. Ele está entregando todo o jogo, inclusive, me permita, já concluindo, como fez o Palocci. Não é? Por que até hoje a declaração, tá certo? A delação premiada do Palocci não foi aceita? Inclusive até por acaso por um ministro que morreu num acidente aéreo, que ele ia autorizar a delação. E até hoje não aceitaram. É a mesma coisa. E ele, é mais importante ele quieto do que falando, né? Então, exatamente, o Palocci. E outra, aparece inclusive uma declaração do próprio Lula, assistindo televisão, quando ele falou, tá vendo, eu mandei que esse homem não podia ficar vivo. Esse áudio foi questionado. Não. Ele falou que não é dele. Querido, esse áudio Lula, ele negou. O Lula disse que não foi nada dele, né, que ele não sabia de nada. Ele falou que esse áudio não é dele. Então, mas o Lula disse que não sabia de nada. E olha, e vou te dizer uma coisa, eu falo com a maior desprendimento. Infelizmente, eu estou ao lado aqui de um líder, né, que é do PT. Irmão, eu já fiz campanha para o PT, eu já ajudei o PT, nós ajudamos a tirar o Fernando Henrique com o Foro de São Paulo e tudo de São Paulo e do Brasil, com o PT, mas depois o Lula nos decepcionou. E a todos, não foi só a mim, ao Brasil inteiro. Por isso que eu tenho a maior liberdade em dizer tranquilamente vai ser constatado. E mais, uma coisa que você não falou e que já está na mídia internacional. Nós temos hoje uma grande repercussão onde o Tribunal Internacional de Haia já está pensando, inclusive, em entrar com um pedido de prisão preventiva ao presidente Lula e outros que estão envolvidos nessa denunciação do Puyol. Dá licença. Eu só preciso te interromper um pouquinho, porque a gente... Desculpa. E a prova maior, para mim, a prova maior que você falou do Palocci, tudo isso daí é muito significativo, mas para mim a prova maior qual que é? Ninguém devolve 100 milhões à toa, né? Eu não conheço ninguém que pega assim, não tenho nada para fazer hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou devolver 100 milhões para o governo, porque o dia está nublado, eu estou meio chateado, então eu vou devolver 100 milhões para o governo. Vou devolver 100 milhões. Não existe, foi o que aconteceu. Quer dizer, isso daí, para mim, é a maior prova que na verdade não é nada, né, doutora? Em vista do que já escoou por aí, entrando né? nesse mérito, né? Para mim, a maior prova é essa. A pessoa vai lá e fala, não, eu vou devolver 100 milhões aqui. Então, agora eu queria passar ao Carlos. Carlos, as acusações aí feitas pela jornalista espanhola, aqui no Brasil, elas ficam restritas ao Partido dos Trabalhadores. O que de concreto o partido abordou sobre isso? Como ele está tratando esse assunto? Como ele encarou essa denúncia? Volto a dizer, é apenas uma denúncia. Bom, boa noite aos telespectadores novamente. Olha, Denis, eu sou do Partido dos Trabalhadores há 25 anos. Sou um cara inteiramente, eu venho do movimento estudantil, eu sou bacharel em Direito, certo? E a política da denúncia aqui no país, ela funciona muito tempo. Toda vez que a pessoa quer, vou dizer assim, jogar a imagem de alguém no lixo, eles começam com um monte de denúncia, mesmo não provando. Porque é aquilo que fala, já diz a Constituição Federal, até que me prove ao contrário, todo mundo é honesto. Denúncia, qualquer um de nós podemos ser denunciado.
Perfeito. É verdade. Qualquer um de nós. É verdade. Desde que você, por assim, boa fé ou por má fé. Eu também, que estou na vida pública, amanhã posso ser denunciado. Também, qualquer um de nós. Como a gente sabe disso. Agora, denúncia tem que ser provada. Sem dúvida. Tem que ser provada. E esse negócio de primeiro a imprensa denuncia, condena a pessoa e põe na cadeia para depois ir procurar se a pessoa é culpada ou não. Porque, presidente Lula, o STF foi, mais do que nunca, acertou em cheio em tirar até aqueles processos, porque foi fraudado. Depois da Operação Spoofing, que o juiz Sérgio Moro achou que ia fazer um gol de placa, prendendo a pessoa que hackeou o Instagram deles, deu errado. Porque ali provou de que a gente não tinha um juiz naquele momento. Sim, ali mas também foi obtido através de uma forma ilícita, né? Tá bom, mas vou dizer assim, desde que a prova, você está conseguindo uma prova ilícita sobre um processo ilícito. Então as coisas empatou. Mas quer dizer, não passa atestado de idoneidade, é isso que eu quero dizer, né? Porque aqui no Brasil às vezes acontece isso. Se a prova interessa para mim, ótimo, ela é boa, maravilhosa, não interessa como chegou lá. Se não interessa, aí nós vamos ali no detalhe. Não, mas isso aqui não podia, por isso, por aquilo. Mas, voltando ao tema das eleições. Então, o Partido dos Trabalhadores, pelo que eu entendi, pelo que você falou até agora, repudia totalmente essas informações. O Partido dos Trabalhadores não repudia, como já entrando na justiça contra essa denúncia, porque é aquilo que fala, tem que ter prova, certo? Porque não é possível que um partido que nasceu aqui, um partido popular, um partido de massa, um partido que trabalha na base social no dia a dia, que tem vários programas, que pode ser acusado aqui. Eu também estou nesse meio, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores há mais de 25 anos. Quando ele está acusando um partido, ele está acusando mais de 2 milhões de filiados desse partido que eles estão acusando. Não está acusando só o presidente Lula. O presidente Lula é apenas o líder desse partido, mas não é ele sozinho, não toca esse partido sozinho. Então, a pessoa tem que ter cuidado. A partir do momento que se constata alguma coisa, tem algum tipo de suspeita, se investigue sigilosamente, comprovado, as pessoas podem pagar pelos seus erros. Mas esse tipo de denúncia, primeiro a imprensa condena, depois a pessoa já não consegue mais sair daquela condenação, mesmo que seja inocentado depois. Tem que ter muito cuidado nisso aqui, porque o que mata hoje na questão política nesse país, o número de partidos nesse país é que estraga a política nesse aqui. Eu acho que 5 partidos nesse país estaria muito bom, de bom tamanho, porque você não consegue ter num país que nem esse várias ideias diferentes. Eu sempre costumo falar que a sociedade é dividida em 3 partes, que é a parte dominada pelo capital, a parte daquelas pessoas que são neutras, que não querem se envolver, e a parte daqueles idealistas que querem um país diferente para a sociedade, onde inclui todo mundo, dentro do orçamento, porque todos nós aqui somos contribuintes. Quem paga o salário do governo, o salário dos deputados, então somos nós. E daqui a pouquinho a gente vai embarcar nessa para verba e partidária. Só queria passar agora para o Alex. Alex, da primeira parte ainda do programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas denúncias e sobre, não restrito só a essa denúncia, mas a utilização de dinheiro, de verbas ilícitas em campanha. É isso que eu ia falar também, entrando na verba partidária, né? Bom, essas denúncias não é a primeira vez que acontece, né? A gente sabe, o Foro de São Paulo é uma entidade criada em âmbito continental que envolve as Farc, guerrilha narcotraficante ali na Venezuela. O presidente Lula, o ex-presidente, ele tem histórico de ir na Venezuela apoiar a candidatura do Hugo Chávez, né, porque é um narco-ditador. Hoje o sucessor dele, o Maduro, também é envolvido com o tráfico de drogas, isso é sabido, mas justiça seja feita. O financiamento ilícito de campanhas políticas, de partidos, não é só o PT. Vários outros partidos, não só socialistas, do Centrão também, historicamente no Brasil sempre receberam dinheiro do crime organizado. O crime sempre esteve infiltrado na política brasileira, isso vem de décadas. O que acontece, me permita, é que no PT a coisa chega num nível alarmante.
né, de coisa de Farc, de Foro de São Paulo, de nível continental. E outros partidos acontece em maior ou menor escala. E aí é muito importante colocar que sempre foi dito, assim, não só o crime organizado em si, o narcotráfico, mas outros tipos de crime e até a corrupção, o corrupto, né, que sempre financiou partidos. E aquele esquema que a gente tinha no Brasil, que é o político ocupa lá o cargo, no executivo, vamos dizer, tem aqui o cofre público e aqui o empresário, que é o terceiro que participa da corrupção. Então você faz uma licitação fraudada, superfaturada, faz algum jeito de você pagar esse empresário com dinheiro público e uma parte desse dinheiro roubado vai para o político, né? Na década passada, nos últimos 10, 15 anos, teve várias operações das polícias e dos ministérios públicos, das quais a mais famosa foi a Lava Jato, mas não foi só a Lava Jato, foram centenas de operações que quebraram essa triangulação, né? Então ficou muito arriscado para a classe política fazer aquele esquema de achar o terceiro, o amigo, o empresário que vai fazer esse desvio de recurso. Então ficou difícil a velha política se manter no poder na medida em que se reelegia na base do dinheiro, do voto comprado e não do voto de opinião. Então precisa de dinheiro para manter as redes clientelistas. Na medida em que esse esquema é quebrado pelas operações policiais e dos ministérios públicos, criou-se o fundão eleitoral com a desculpa de que o fundão é para evitar o corrupto. É você pressupor que você não vai prender o corrupto vai existir e você precisa abrir o cofre público e passar o dinheiro dali direto para o político. Você elimina o terceiro. Uma né? prática também, vamos ser sinceros, né, que acontece do partido de extrema direita à extrema esquerda. Não tem leso nessa história, com raras exceções, hein? Raras exceções aqui no Brasil. Porque quando você pega aí uma construtora, ela dá dinheiro para o partido de extrema-direita até o partido de extrema-esquerda. Claro. Para o candidato de extrema-direita até o esquema-esquerda. Então, a gente tem que estar atento que as denúncias vão aparecendo e é uma coisa que pode acontecer, concordo com você, recentemente aconteceu muito, com maior intensidade no Partido dos Trabalhadores, mas aconteceu com todos os partidos. Sim. Todos os partidos estiveram envolvidos. Só queria, Priscila, você estava... Deixa eu só passar para a Priscila, enquanto falava eu te interrompi, Vamos só para terminar. O Paulo Vitor, ele diz o seguinte: boa noite, doutor Denis. É bem verdade e vale ressaltar que essas influências sob posse de políticos levam os mesmos a práticas ilícitas e podem até tornar o candidato inelegível. Aí entram duas questões: o abuso de poder econômico e o abuso de poder político. Como conciliar essa questão no âmbito financeiro, político, quando há imposição desses políticos sobre uma sociedade cuja uma parte é subjugada por esses? Paulo Vitor Barros, ele é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu queria, se já tiver uma prévia, pode colocar aqui no telão, já vou passar a palavra aqui para o Redó, mas se já tiver uma prévia aqui da votação no Instagram, está aqui? Vamos lá. Olha que assustador, hein? É quase unânime. Você acredita que existe muito, hein? Presta atenção à pergunta, é muito. Não é que existe muito dinheiro sujo nos partidos políticos nas eleições? 93% dos telespectadores acredita que sim. 93%. 7% acredita que não. Pode continuar votando. Daqui a pouquinho, uma próxima prévia. Redó, por favor. Doutor Denis, olha, veja só, o que eu estou vendo, né? Inclusive até sobre essa pesquisa. Hoje, é muito claro o seguinte: primeiro, todo processo político tem o interesse do poder. É óbvio que os grandes grupos, bancos, empreiteiras, grandes redes de comerciantes e empresários, eles têm interesse em apostar no cavalo vencedor. E sempre, se for o de direita ou de esquerda, eu acho até o seguinte, Denis, com todo respeito, aproveitar a grande audiência do seu programa para dizer o seguinte: senhor empresário, senhor investidor, jamais invista em candidatos de extrema direita ou extrema esquerda. A extrema é uma porcaria, é um lixo. A extrema é ruim em todo lugar do mundo. Nós temos que, na verdade, médio invirtus. O mediano é que faz com que haja o equilíbrio na sociedade. E o que a gente vê é o seguinte: há necessidade do financiamento. Porque como é que você vai fazer campanha? Quer dizer, quando você tem hoje destinado no fundo eleitoral, não é? Essa fortuna que eles estão pedindo aí, 5,7 bi, isso é um absurdo. Porque vai dar dinheiro... Mas você disse que há necessidade de financiamento público ou particular? Então, aí é que está a história. Porque, veja, a democracia tem um custo. A
democracia tem um custo. Em todos os países do mundo, a democracia tem um custo. Não existe se almoço você de pegar graça, quanto tudo o tem um Donald Trump gastou para ser eleito, foram bilhões de dólares. Mas quer dizer, ali tudo dinheiro particular, né? Exatamente. Nos Estados Unidos não existe um centavo de dinheiro. Mas quem financiou ele? Então, mas eu trouxe uma pesquisa, doutor, que fala que o Brasil é o país com maior investimento público no financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais. E isso é uma análise do Instituto de Matemática. Queria passar, excelente essa sua pesquisa, passar até a palavra você. É necessário esse montante, esse volume de dinheiro? Eu não sei se vocês acompanharam de utilização de verba de gabinete em restaurantes. Vocês viram que é absurdo. É absurdo. O Collor, num jantar lá que ele deu para os convidados dele, na Fogo de Chão de Brasília, R$22 mil num jantar com verba de gabinete. Viu, Denis? Mas vamos dizer assim, nós só estamos discutindo. O problema, no final nós não estamos discutindo a solução. E a partir quando você identifica o problema, aí tem que se juntar todo mundo e criar a solução. Enquanto você tiver 33 partidos representados no Congresso Nacional, é um país ingovernável. Verdade. Não dá para governar. As legendas de aluguel, né? Que você tem, fala, eu acho, é aquilo que fala, a minha avaliação é que no máximo 5 partidos seria o suficiente. Certo? E outra coisa, eu já fui candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Se tem alguém dentro do partido que se beneficia de verba ilícita, não foi eu. E vários outros companheiros que não foram eleitos. Então, não é bem assim do jeito que se fala, porque você, quando joga dentro de uma panela um partido político, você joga todos os militantes. Tem que dar nome a quem, porque quando você acusa alguém, você tem que dar nome a quem faz isso. Não é desse jeito. E outra coisa, nós já governamos esse país e mostramos, o Brasil virou a 6ª economia do mundo. Se tem alguém que errou dentro do partido, não é eu que vou denunciar essa pessoa, eu que vou ocupar. Para isso que nós temos o Ministério Público, que a gente tem a Polícia Federal, investiga, mas investigar com responsabilidade, não com denuncismo, por aí. É isso que a gente quer. Nós queremos uma sociedade unida, nada de ódio, nós não queremos que a sociedade, todo mundo tem direito. Esse país é muito grande, todo mundo tem que ter casa para morar, todo mundo tem que ter alimentação no dia a dia, todo mundo tem que ter emprego, todo mundo tem que levar uma vida digna. E o dinheiro sujo só entra nas campanhas por causa da ganância pelo poder. E isso daqui, olha, eu posso, nesse momento, eu não quero nem tirar alguém que possa ser dos partidos dos trabalhadores. Mas todo mundo se lembra aqui que só foi sucateada a linha férrea aqui do estado de São Paulo para fazer os pedágios caros nas estradas. Não é o PT que está mandando no estado de São Paulo aqui há 35 anos. Não é o PT que está mandando aqui. Denúncias contra todos os partidos. É que agora o Alex estava fazendo com a mão lá de 5 partidos que você não concordava. Vamos lá, Alex. Não, como eu ia dizendo, então, o fundão eleitoral foi criado justamente vamos acabar com a corrupção, achando que ao dar dinheiro público automaticamente para os mesmos membros da velha política, acabará com a corrupção. Isso não garante o fim da corrupção, porque nada impede que a pessoa pegue o dinheiro público e ainda pegue o ilícito, né? E mais, como você mesmo colocou, o dinheiro dos partidos, do fundão, não vai para candidatos como você que nunca se elegeram, vai para manter os mesmos deputados de sempre. Até quando você falou, eu ia abordar, dá licença, Alex. Isso precisa ficar claro para o telespectador. O dinheiro vai para o partido. Agora, quem decide para qual candidato do partido vai, é a direção do partido, não é uma repartição e que é formada proporcional pelos velhos. Então, o que acontece? O dinheiro sai do dinheiro público, vai para a direção do partido, aí a direção do partido, através dos diretórios estaduais, chama, bom, então tanto vai para esse deputado deputado federal, tanto esse candidato a deputado estadual. Ela é que decide isso. Não é que é um dinheiro carimbado que vai ser dividido pelo número de candidatos, não é isso? E aí o que acontece? Não democratiza a política. Todo o sistema eleitoral brasileiro ele é pensado para dificultar a entrada de novos nomes, de outsiders, e manter os mesmos velhos de sempre. O dinheiro eleitoral do fundão é para isso, é para manter os mesmos velhos ali, gastando horrores nas campanhas. E hoje não se precisa mais fazer isso, porque tem a internet. Antigamente não tinha que rodar panfleto, tinha que distribuir na rua, tinha que fazer carreata. Hoje em dia, camiseta. Hoje você faz uma carreata, filma, faz um evento, joga na internet e o debate acontece ali, não precisa de tanta locomoção, nada disso. Então, assim, eu sou contra fundão eleitoral, fundão partidário. E aí eu sou contra também a limitação de número de partidos. Por que assim, hoje no Brasil existe uma burocracia enorme para criar um novo partido? Porque já tem 33 e vai dividir o butim.
né? Você tem lá um valor que é absurdo. Nenhum país do mundo tem 5,7 bilhões para partidos políticos, para campanha eleitoral, só o fundão eleitoral, sem contar o fundo partidário. Né? Que é outra coisa, como apareceu aqui no começo da matéria. Sem contar a verba de gabinete. Isso que você falou do Collor é outra coisa, é verba de gabinete de parlamentar, é mais dinheiro ainda. Então, assim, se você não tiver dinheiro público para partido, nem para campanha eleitoral, deixa fundar quantos partidos quiser. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 33 partidos. 33. Todo mundo acha que tem 2? Não. Tem 33 e ainda pode candidatura independente lá. Então, fundar partido tinha que ser como fundar empresa. Você vai na junta comercial, registra o estatuto, tira a CNPJ. Mas ter cliente... O problema é seu. Você que vai ter que manter a coisa funcionando. Isso. Então, eu vou lá, eu registro um partido e, se quiser, solta a candidatura independente e não tem um centavo de dinheiro público. Aí, não acontece o problema que você falou, se você tiver só 5 partidos, aí como é que você vai julgar o partido inteiro pelo comportamento de um? Se não tiver burocracia para fundar partido, você sai, funda outro, não tem dinheiro público para ninguém, você se vira para ter doador, para ter militante, para ter voto. E não depende de dinheiro do governo para isso. Então, a solução é desburocratizar a política, permitir candidatura independente, que hoje você tem uma panelinha de 33 caciques partidários que dizem quem pode e quem não pode entrar na política. A gente sabe que acontece nos rincões do Brasil o pedágio para sair candidato. Cada partido tem uma tabelinha informal, porque tudo é informal, né? Tabelinha de preço para cargo, vereador é tanto, deputado é tanto, prefeito é tanto, que varia. Depois as emendas do orçamento, né? Que agora até está aparecendo muita denúncia aí, né? Aí é outra Só coisa. em São Paulo, aí é emenda. Aí é 1,6 bilhões foram dados agora para os deputados. Eu só queria... Pode concluir, mas só queria acelerar um pouquinho, então, só para concluir, porque assim, isso é verba de emenda do dinheiro governamental para doar para o hospital da cidade e tal, e fazer política ali. Eu falo do partido. O cara quer sair candidato a vereador, deputado, prefeito, depende do tamanho da cidade, depende da força do partido. É 50 mil, é 80 mil, é 200. É para contribuição em tese para o partido. Na verdade, e quase sempre é por fora. Na verdade, quem deveria bancar a campanha deveriam ser os filiados do partido, né? Não agora contribuinte. Minha pergunta para vocês, antes de passar para o povo falar. Eu queria só dar o seguinte, eu estou vendo assim que a pessoa... Não, porque o PT hoje tem 53 deputados federais. Nós temos 513. Então alguém não está dando conta da lição de casa, porque todas as leis que 10% da bancada assim, do PT. Né? Todos os projetos que estão sendo aprovados hoje é para tirar direito de quem não tem. Porque eles não fizeram uma reforma previdenciária para os militares, para o judiciário, para os deputados, eles fizeram para o povo. Sim, mas aí nós já estamos saindo um pouquinho do tema da verba da eleição. Eu só queria fazer agora um ping-pong para vocês, antes do povo falar. Você é contra ou a favor de verba pública para partidos e eleições? Sim ou não? 100% contra. Contra ou a favor de dinheiro público para partidos e eleições? O PT sempre defendeu o financiamento público de campanha para evitar exatamente que as pessoas ficassem pegando dinheiro de empresa e foi aprovado, inclusive... Sim, só sua opinião. Você então, é a favor do dinheiro público na campanha? Isso, a favor do financiamento público. Redó. Eu sou favorável ao financiamento através da iniciativa privada com regras. Se você estabelecer regras através de pessoa física, pessoa jurídica, acabou o problema. E se você der a liberdade, como colocou muito bem meu colega ali, é o que precisa. Mas então você é contra o dinheiro público? Totalmente. Dinheiro é para o hospital, completamente colégio, contra. Contra também. Então aqui temos 3-1. Vamos ver agora, se já tiver no ponto, vamos rodar. O povo fala. Qual a opinião do povo sobre esse assunto de dinheiro sujo, dinheiro público nas campanhas eleitorais? Pode rodar. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre o dinheiro dos partidos usados durante as eleições. Na sua opinião, existe dinheiro sujo envolvido com os partidos políticos nas eleições? Sim. Porque é muita roubalheira, muita muita corrupção, muito caixa 2, esse tipo de coisa, né? Eu respondo que tem muito dinheiro envolvido nas eleições. Ponto. Isso é que eu sei. Ou isso que penso. Sim. Existe muita troca de favores, esse fundo eleitoral que eles sempre não querem perder nada. Então, tudo é uma troca de compadrio, eu diria assim. São todos ligados, né? Eles sempre têm algum interesse envolvido, né? Então, assim, a política não é fácil no Brasil, né?
Olha, eu acredito que sim. Se você estudar toda a história do nosso país, o contexto, né, essa questão política, com certeza deve sim ter dinheiro sujo envolvido, né, nos partidos políticos, sim. Não tenho como provar, mas provavelmente sim, né? Não tem muita transparência nos processos e tudo mais. Eu não conheço a fundo, mas com certeza deve ter sim. Bilhões. Só tem ladrão na política, só safado, sem vergonha, pilantra. Uma coisa que eu odeio falar é de política. Agora eu odeio falar de futebol também, porque tá maior palhaçada também. A minha opinião é essa. E qual a sua opinião sobre o dinheiro usado pelos partidos durante as eleições? É isso aí, você viu, né? Praticamente aí uma unanimidade, né? As pessoas, os telespectadores, as pessoas entrevistadas creem que existe o dinheiro sujo nas eleições, nos partidos, no sistema eleitoral brasileiro. Se tiver a prévia, pode colocar aqui. Priscila, pode ir falando aqui enquanto coloca a prévia, por favor. O Flávio Calazans parabeniza o senhor e diz que o programa está fantástico. Obrigado. Já o Jarbas diz o seguinte: é evitar o investimento do capital do narcotráfico nas eleições e partidos políticos. O Edson diz o seguinte, que é notório que a corrupção está arraigada em nosso país. Não há como acabar com esse mal. Alguns órgãos de imprensa apoiam e ainda sobrevivem com este absurdo. A solução seria mudar realmente a Constituição, ou que seria uma pura utopia. Alterou aqui a pesquisa, hein? Você acredita que existe muito dinheiro sujo nos partidos e nas eleições? 83% acredita e 17% não acredita. Mudou, né? Porque estava 93,7%, já deu uma alterada. 83% acredita e 17% não acredita. Voltando então eu só queria... Tem mais algum VT de matéria antes de eu passar para os convidados? Não tem mais nenhum. Então, essa parte das eleições aqui e da utilização de verba, eu acho que o mais contundente realmente foi essa parte da denúncia, que volto a dizer, uma denúncia, está sendo apurada, não só aqui no Brasil, mas ele fala de vários partidos de esquerda na América do Sul, aqui no Brasil especificamente ao Partido dos Trabalhadores, mas é uma denúncia que está sendo apurada, o representante aqui do partido já negou veementemente essa participação, mas é um assunto que foi para a mídia aí, muito comentário sobre isso. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mudança que teve em 2017, que proibiu a doação à campanha por parte de pessoas jurídicas, né? As empresas, sendo mais objetivo, as grandes construtoras, as grandes empresas doavam até a eleição, até o ano de 2016, 2017, para os candidatos, para os partidos, livremente. Não existia nenhuma restrição quanto a isso. Com o advento da Lava Jato, tudo que aconteceu, a apuração, envolvimento das construtoras em corrupção, em obras superfaturadas, etc., 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 se mudou isso. Então passou a ser proibido essa doação das grandes empresas. É lógico que ainda a pessoa física pode doar dentro de alguns limites, mas a minha pergunta agora para os convidados, começando pelo Redó, você acha que isso daí, resolver não resolveu, porque é uma coisa impossível de se resolver, né? A parte de corrupção e etc., mas melhorou essa proibição das grandes empresas, da pessoa jurídica não poder doar nas eleições para os partidos, os candidatos, melhorou? Tornou mais transparente a eleição ou não? Com o Lava Jato, né, foi descoberto que as grandes montadoras e os bancos é que decidiam, principalmente as grandes construtoras, né, as empreiteiras, é que decidiam onde eram feitas as grandes obras e toda a transformação, não é, das cidades e dos estados, claramente. Metrô, as grandes rodovias, ferrovias e tudo mais. Tudo isso em virtude do quê? Era a forma com que as empresas privadas recebiam dos candidatos eleitos a contrapartida de quando financiaram a campanha deles. Esse foi o projeto que reinou até 2018. Com o advento de 2017 haver essa vedação da possibilidade do financiamento privado de campanha, não melhorou absolutamente nada. Por quê? Porque o dinheiro continua sendo nosso. Porque a grande verdade, com todo respeito, Denise, é o seguinte:
Nós precisamos fazer com que haja, primeiro, mais transparência, né? Nós temos um Tribunal de Contas que, no fundo, é eleito pelos governantes. A Justiça Eleitoral ajuda? Não, o Tribunal de Contas, porque é ele quem, na verdade, fiscaliza todas as contas das obras que são feitas. E tudo isso é manipulado. Porque quem são hoje os membros do Tribunal de Contas? É deputado, é senador, é o filho do senador, é o ex-prefeito, o ex-governador. É só ver o nome de todos eles lá, tá certo? Então, veja, na verdade, o que eu acho, na minha modesta visão, Tribunal de Contas tinha que ser composto por elementos, por grandes profissionais de carreira da Procuradoria do Estado, do Ministério Público, da magistratura, porque eles são de carreira. Eles teriam que ser, dessa forma, guindados ao tribunal com a finalidade de dar mais transparência. E o Tribunal Regional Eleitoral, que é responsável pela análise e aprovação das contas, esses também deveriam, na verdade, primeiro, na minha opinião, não devia nem haver Tribunal Regional Eleitoral. Um dos poucos países do mundo. E nem justiça. O único país do mundo. Justiça eleitoral, o único Brasil, país do mundo que existe justiça eleitoral é o nosso. Nenhum outro tem. Por quê? E outra, uma justiça, com todo respeito, inútil. Quer dizer, porque ela fica durante 4 anos examinando os processos de todos os candidatos que tiveram problemas de impugnação de campanha e tudo mais, para no final decidir. Eu vou te dar um exemplo. O prefeito foi eleito. Aí vem lá o partido contrário, impugna a candidatura do candidato, fica durante 3, 4 anos para decidir se aquela denúncia é verdadeira, legítima ou não. Aí no último ano... Já passou o mandato dele. Já passou o mandato do prefeito, aí eles dizem, não, realmente houve fraude. Então eles tiram o prefeito, fazem nova eleição, para que, quando é o caso, se não assume o vice ou o presidente da Câmara, mas aí nesse caso tem que marcar nova eleição para o candidato eleito cumprir mandato de 1 ano, 2. Isso é comum. Sem contar o gasto que isso gera aos cofres públicos. Pro erário público, e tudo isso voltando à pergunta, resolveu tirar o dinheiro privado das eleições, melhorou ou não? Não, nesse aspecto não. Não resolveu. Queria passar para o Carlos. Essa proibição de 2017 tornou a eleição mais transparente ou não? Tornou, sim. E eu acho que, além de tornar... Eu não estou te dizendo aqui, porque nada é unânime, em lugar nenhum. Mas a gente tem, pelo mínimo, metade dos candidatos, alguns que foram eleitos, que não se beneficiaram desse recurso. Então, melhorou. Agora, outra coisa que eu quero voltar aqui um pouco atrás. Como que se você não defender o financiamento público de campanha, você está tirando a possibilidade daqueles candidatos até mais honestos, até aquelas pessoas que são de base eleitoral, ter condição de ser eleito. Porque quem vai mandar é o dinheiro do empresário, quem vai mandar é o dinheiro da empresa. E hoje os caras ainda fizeram uma maldade. Mas agora com a proibição, a empresa não pode mais doar. Não, eles ainda fizeram uma maldade hoje. Qual que é a maldade nessa nova forma de financiamento agora? É que quem tem dinheiro, se eu sou um cara rico, posso ser candidato, ele pode pagar. Eu posso gastar quanto eu quiser. Então, isso não pode, você tem que limitar o seguinte, se tem 1000 candidatos, cada um tem que ter o mesmo valor. E ele tem que trabalhar... Mas o senhor veja só, hoje... Ele tem que trabalhar para ele poder ter voto, porque tem que ganhar com proposta. Quando você chega no parlamento, você tem que legislar para a sociedade. Você não vai legislar para a sua família ou para a sua empresa que bancou. Você tem que legislar para a sociedade. Porque quem paga os custos do salário do dia a dia é a sociedade que paga, que está sendo aí... Mas o senhor vê, hoje o fundo que o senhor defende, faz sentido o senhor defender mesmo, porque no caso o PT seria o partido que mais lucraria com a destinação de 600 milhões de reais, o que sairia a salvação da lavoura para o PT, já que não pode contar mais com a empreiteira, com a Petrobras, nem com os ministérios e muito menos com os oficiais. É pelo número de deputados, né? Então, mas você hoje mas lucraria muito mais. É proporcional ao número de deputados. Deputados que foram eleitos. Exato. Deputados que foram eleitos. Não é uma contingência, vai para partido tal. Não. Mas é o partido que mais lucraria. O partido com o maior número de deputados é o que recebe a verba maior. Como o PT tem... O maior número de deputados, 50 então é claro que eles recebem mais, recebendo a verba maior. Deixa eu só te falar assim, tem partido lá que tem um deputado e ele recebe recurso. Mas ele tem aquele deputado lá, aquele partidinho que não tem condição de sobreviver, ele recebe aquele dinheiro lá para bancar e para vender horário eleitoral.
os outros partidos para ficar criticando. Verdadeiro partido de aluguel. Partido de aluguel. Mas aí é errado quem vende e quem compra, né? Exato. Porque aqui no Brasil, eu volto a dizer, às vezes a gente fala assim, mas coitado, a população, o povo, mas espera aí, quem é que elegeu esse pessoal que está lá? Ele não desceu de um disco voador, veio um ET aqui e falou, olha, ele vai ser o senador. Não, fomos nós. A gente foi lá, voto secreto e direto, e nós elegemos esses políticos que estão lá, que, como ele falou, que vendem e compram. Partidos de aluguel. É culpado só quem vende? Não. Se tem quem vende é porque tem quem compra. É a lei da oferta e da procura, nós é que elegemos esse pessoal. Só queria passar a bola, que nós já estamos adiantados no tempo. Por favor, a proibição da verba de empresas melhorou, tornou mais transparente o sistema eleitoral ou não? Não, tornou mais obscura porque as pessoas, em tese, quem quer doar não deixa de doar, mas vai doar por fora. Né? E aí aumenta a necessidade de mais controle. Você burocratiza mais e aumenta a necessidade de mais controle, mais estrutura de justiça eleitoral para fiscalizar mais contabilidade de campanha e saber se teve ou não dinheiro de empresa lá. Né? Então, assim, isso não mudou nada e nem o fundo eleitoral até piorou, porque o fundo eleitoral assim, não está ajudando novas pessoas a chegarem na política. Como você bem disse, cara, o dinheiro não chegou em você, porque você é um candidato pequeno que não se elegeu, ficou lá na cúpula. E você está defendendo um sistema que ajudou o pessoal da cúpula a se manter no poder. E existem dois tipos de voto, só para ser rapidinho aqui. O voto chamado de cabresto tradicional, clientelista, que é na base do dinheiro, e o voto de opinião. O voto de opinião não precisa de dinheiro hoje. Você, com um recurso assim, com R$1.000, você faz uma campanha para parlamentar, para vereador, para deputado, na internet. E você faz o debate Mas aí vem a história da reforma política. Isso. Mas aí quem precisa do dinheiro, quem precisa do dinheiro é quem tem voto de cabresto, que precisa comprar voto, comprar mesmo. Às vezes o cara pega o líder lá que tem 1.000 votos no bairro dele, aí fala profissionalização de militância. Né? É você pagar, falar, olha, eu vou te pagar aqui R$5.000 para trabalhar para mim. No fundo é para ele estar comprando os votos que ele tem. Isso assim, é o antigo voto de cabresto. Aqui na periferia de São Paulo, o PT até criou um nome, chama trabalho de base. Lá no Nordeste é o coronelismo inchado e voto, né? Do Vitor Nunes Leal, o livro dele. Aqui é a mesma coisa, é voto da base do dinheiro de favores. A pessoa assim, tem opinião, mas quem arruma o meu documento na prefeitura é esse cara aqui, quem emprestou ambulância dele. Às vezes tem ambulância. Aqui em São Paulo tinha um vereador que tinha ambulância com o nome dele escrito, né? É verdade. E aí a pessoa fica doente. Não é do PT, não. Esse não é não. Esse não é não. Verdade, mas chegou a ser aliado do Maluf, virou aliado do PT e tal. E ele não tinha uma, não, ele tinha 3 ambulâncias. Mas é que ele tá falando. Então, assim, o cara vota. Partidos, né? Era vereador. É vereador, tem um custo manter essa ambulância. E a pessoa vai votar porque ele é o cara da ambulância, não é pela opinião. Mas por que isso que não custa vem? dinheiro. Por que não passa, então, voto distrital? É minha porque todo político sério que vem aqui e a gente entrevista, pelo menos, todos não, mas vamos dizer, 90% é favorável ao voto distrital. Porque o eleitor vai ter um controle maior em cima da atuação do político. Por que isso daí não vai adiante? Deixa eu só falar assim, Porque aí entra aquela pergunta, a quem interessa? Deixa eu só falar o seguinte, eu gostaria aqui que os colegas, a gente pudesse ficar uma semana na periferia ou na base, para entender de que nós não ensinamos política para o nosso povo. O nosso povo não entende nada de política, a maioria, porque são iludidos com promessas furadas. E outro, não é bem assim. Quem não conhece o Partido do Trabalhador, vai lá conhecer. O Partido do Trabalhador é formado por associação de bairro, formado pelos sindicatos, formado por várias bases, sindicatos, movimentos sem terra e vários movimentos. O PT não é só uma legenda. O PT são todos esses movimentos que a gente conta, depois dos 70% para baixo, é que essas pessoas que são filiadas no PT. Os 30% da sociedade... Esses 30% que fica criticando o PT, muitas vezes. Mas, querido, não, o povo petista não. Esse PT que você está falando... As urnas não falam isso. É o PT raiz. Esse é o PT raiz. Mas quantos deputados do PT raiz estão na Assembleia Legislativa? Quantos estão no Congresso Nacional? Não tem. A grande... Não, alguns, não vamos também generalizar. Até porque eu tenho alguns amigos do PT que estão lá. E que são gente séria, são gente que trabalham de forma... correta. Agora, no fundo, o PT virou uma grande organização, com todo respeito, criminosa. Porque, veja só, os 3 últimos presidentes nacionais do PT foram presos. Os 5 últimos diretores financeiros do PT foram presos. O mentor do PT foi preso. O líder do PT, o líder máximo do PT, ficou preso 3 anos. Nós temos que entrar nessa situação para você entender por que o país é desse jeito. Porque o que eu estou vendo aqui do companheiro, ele tem extremamente... A gente vê um cara sério, um cara puro, um cara que quer o bem, que quer fazer o bem. Mas esses, eu também, eu fui candidato a senador.
E nós não conseguimos ganhar a eleição. A minha prestação de contas foi R$58 mil. Eu fiz mais de 200 mil votos. Mas aí, quer dizer, é sinal que eu estou lá na base, eu conheço. Você não foi candidato ao PT, então no outro partido também tem problema. É isso que eu quero dizer. Mas não tem dúvida. Não é uma exclusividade mas do PT. Isso, que é lógico que ultimamente o PT foi mais os partidos são dominados por caciques que não permitem que pessoas que pensam do lado do bem, que querem a qualidade de vida para a sociedade, que querem diminuir a pobreza, esses não se elegem. Só se elege quem está vinculado a banco, a grandes empreiteiras, a grandes construtoras. Esses se elegem. Por quê? Enfia um caminhão de direito. Por que nunca passou o voto distrital? E não vai passar. E nunca vai passar. Por quê? Porque o voto distrital é aquele voto que elegeria ele. Porque ele tem trabalho no bairro dele, na vila dele e na cidade dele. Agora, isso não interessa para o deputado, porque a maioria dos deputados federais, pode ver, o voto deles são pulverizados, é no estado inteiro. E por quê? Ele chega lá no prefeito e fala, prefeito, quanto você quer? O prefeito fala, deixa aí 300 mil e eu te arrumo 10 mil votos. Ele põe os 300 mil e não sai 10, sai 12. Essa que é a verdade. Aí nós vamos voltar no sistema da reforma eleitoral. E não vai ter reforma eleitoral, não vai passar nunca. Não interessa ter. Não interessa para aqueles que estão lá. Por que agora a lei de ficha limpa foi liberada? Porque os canalhas, senadores, deputados federais, nós temos os 300 ladrões que o Lula falou quando não era nada, eles continuam no Congresso Nacional. São esses 300 ladrões que estão lá e outra, respondendo por vários tipos de crimes. Agora, só uma perguntinha. Quem elegeu? O povo. Sim, mas o problema é o seguinte, povo... Mas ele eu só queria fazer... Redor, nós temos que... A rede sai do ar daqui a pouquinho, vou ter que te cortar. Desculpa. Me perdoe. Vamos só aqui na prévia, vamos fazer encerramento aqui da pesquisa. Se já tiver, coloca na tela aqui. Eu vou passar para as considerações finais, que nós temos só mais 2 minutos e o encerramento do programa. Se tiver aqui o final da pesquisa, pode colocar. Depois eu vou passar só para a despedida aqui dos convidados. Se houve alteração, não. Continua igual? Não. Uma pequena alteração. Então, aqui está errado. Então, se é 88, lá é 12. Senão está dando 101, de novo, né? De novo está errado aqui. Você acredita que existe... Não, mas tudo bem. Aqui se está em 88 e 13, eu não sou matemático, eu sou advogado. Mas dá mais de 100, né? É um arredondamento. Então, aqui, eu atualizei aqui, doutor, olha. Só para a gente passar o negócio. Eu atualizei aqui, está 88,12. 88,12. Perfeito, agora está certinho. Você acredita que existe muito dinheiro sujo nos partidos e nas eleições? Sim, 88%, 12% não. Acredita que não há dinheiro sujo nas eleições. É o encerramento da nossa pesquisa. Priscila, obrigado pela tua participação. Doutor, muito obrigada pela participação aqui. Obrigada aos colegas. Muito obrigado. Até a próxima. Redor, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, meu ilustre vice-presidente da nossa Associação Paulista de Imprensa. Você nos honra e nos dá alegria em ter um programa como esse, que dá a oportunidade de ouvir de forma democrática a opinião de cada um. E do seu povo, todo o público, né? Telespectador ativo, participante. Obrigado, a gente procura passar sempre com a maior transparência. Queria agradecer também ao Aquino, obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Eu que agradeço, inclusive essa equipe maravilhosa aí, os telespectadores, e um recado que eu quero deixar para a sociedade. Muito cuidado na hora de votar, dia 2 de outubro de 2022, você pode ter 4 segundos para votar e 4 anos para se arrepender. Então, muito cuidado, porque quem legisla é o legislativo. Aí nós voltamos àquilo lá, que eu sempre pergunto, quem elegeu esse pessoal que está lá, fomos nós. Ninguém colocou revólver na nossa cabeça para votar em A, B ou C. Nós somos lá na urna, através do voto direto e secreto, e elegemos esse pessoal que está fazendo essas atrocidades que estão aparecendo aí. Alex, muito obrigado. Aí pelo convite de novo, pela participação. Muito foi colocado. Usar meus 30 segundos aqui para discordar um pouquinho do voto distrital, que eu acho que não é a solução. Você perguntou por que não vai ser aprovado. Porque depende das pessoas que se elegeram com o sistema atual, precisam reconhecer que aquele sistema é ruim e colocar um outro, e essa mudança representa um risco. Mas ela não vai mexer, ela vai do sistema como um todo, vai dificultar a entrada dos outsiders, porque... Você falou, ninguém põe a arma na nossa cabeça. Por que às vezes a gente elege os mesmos de sempre? Porque não tem outra opção. Porque todo esse sistema partidário dos 33 caciques filtrando quem entra e quem não entra na política, muito dificilmente um outsider entra, e o eleitor fica sem opção. Chega lá e tem 2, 3 opções, e o voto distrital enfatiza isso, mas não vai dar tempo de discutir hoje aqui. É para um outro... Mas nós já ficam convidados
os ilustres debatedores aqui. Vamos marcar uma próxima, Priscila também, para falar sobre Obrigado, o tema. Denis. Prazer foi nosso. Você sabe, toda quinta, 10 da noite, ao vivo, programa Na Sua Opinião. Querendo Deus, na próxima quinta-feira, estaremos aqui ao vivo novamente. Uma boa semana e que Deus abençoe.